Você acreditaria se alguém dissesse que um simples jogo de tabuleiro poderia prever o seu futuro? E se eu dissesse que ele não apenas prevê, mas reescreve a sua vida, peça por peça, lance por lance, até que você não reconheça mais o mundo ao seu redor? Foi exatamente isso que aconteceu com 4 amigos. Eles não sabiam que, ao abrirem aquela caixa empoeirada no porão de uma casa abandonada, estavam iniciando o que seria a última jogada de suas vidas. A caixa era antiga, feita de madeira escura, com símbolos que não pareciam pertencer a nenhuma língua conhecida. O tabuleiro dentro dela tinha peças feitas à mão, pequenas figuras esculpidas com detalhes assustadores, cada uma representando um dos jogadores. E no centro, uma única frase entalhada: jogue com coragem, ou morra no silêncio. No início, parecia só um jogo estranho. Mas a cada rodada, eventos macabros começaram a acontecer. Acidentes inexplicáveis. Sussurros à noite. Visões de coisas que ainda não haviam acontecido, mas que depois se tornavam reais. Sangue. Desaparecimentos. Loucura. Eles tentaram parar. Quebrar o tabuleiro. Queimar. Jogar fora. Mas o jogo sempre voltava. Sempre voltava. E no fim, só um deles ficou para contar o que aconteceu. E mesmo assim, ele já não fala mais. Se você achou que Jumanji era só fantasia, espere até conhecer o que este jogo pode fazer com sua alma. Se você gosta de histórias que desafiam sua sanidade, que vão muito além do terror comum, prepare-se para descobrir os segredos por trás do jogo proibido. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. A chuva caía fina, quase preguiçosa, sobre a pequena cidade de Pedra Alta, um lugar esquecido pelos grandes mapas, mas que guardava histórias que nunca deveriam ser lembradas. O som das gotas batendo nos telhados de zinco era constante, como um tamborilar macabro que embalava a rotina dos moradores. A cidade era cercada por uma densa floresta de pinheiros que sussurravam com o vento, ou, ao menos, era o que diziam os mais velhos. Numa das ruas mais afastadas do centro, havia uma casa abandonada, de janelas quebradas e porta escancarada. Ela pertencia à família Oliveira, que desapareceu misteriosamente nos anos 70. Desde então, ninguém mais ousou cruzar o portão enferrujado. Era uma daquelas casas que as crianças evitavam no caminho da escola. Mas para 4 jovens curiosos, ela era o cenário perfeito para uma noite de aventuras e histórias de terror. Eram eles, Lucas, o líder do grupo, sempre em busca de algo que fizesse seu coração bater mais rápido. Tinha 17 anos e uma tendência perigosa ao tédio. Bruna, a mais cética, filha de pastor, sempre com uma Bíblia na mochila e uma resposta pronta para qualquer fenômeno estranho. Rafael, o mais quieto, colecionador de histórias macabras, amante de coisas antigas. E Letícia, a recém-chegada à cidade, curiosa, sensível, e com um passado que ela escondia até dos amigos. Naquela noite, Lucas teve a ideia, explorar a casa dos Oliveira e gravar um vídeo para o canal de vídeos do grupo, onde postavam desafios e explorações urbanas. Eles riram, se provocaram e foram. A chuva cessara, como se o céu tivesse lhes dado permissão. Dentro da casa, o cheiro de mofo e madeira podre os envolveu. As lanternas tremiam nas mãos, e cada passo fazia o assoalho render como se gritasse de dor. No porão, sob um lençol rasgado, encontraram a caixa. Era pesada, de madeira escura, com entalhes profundos que lembravam símbolos arcaicos. Nenhum deles conseguiu identificar a origem, nem mesmo Rafael, que adorava pesquisar sobre linguagens antigas. Vamos abrir. Lucas disse, os olhos brilhando. Letícia hesitou. Talvez seja melhor não. Mas era tarde demais. A tampa deslizou com facilidade, revelando o jogo. Um tabuleiro circular, com espaços marcados por desenhos de caveiras, relógios quebrados, olhos abertos e fechados. No centro, uma frase em vermelho escuro. A realidade é apenas um reflexo da jogada. Cada um pegou uma peça esculpida. A de Letícia era uma figura de porcelana rachada, com olhos vazios. A de Lucas, um guerreiro sem rosto. Rafael tinha um escriba de olhos vendados, e Bruna, uma figura com as mãos unidas em oração, mas com garras no lugar dos dedos. Isso é bizarro, murmurou Bruna, mas Lucas já estava girando o dado. 6. O marcador do jogo avançou sozinho. As luzes piscaram. Uma rajada de vento fechou a porta do porão com um estrondo. Isso foi só o vento, Rafael tentou rir. Mas ninguém mais estava rindo.
A primeira carta foi puxada. Ela dizia: o passado bate à porta. Alguém voltará, mesmo que nunca tenha saído. Letícia empalideceu. E naquele instante, escutaram o som de passos no andar de cima. Lentos. Pesados. Como se alguém, ou algo, estivesse acordando após um longo sono. E o jogo apenas começara. O tabuleiro ainda estava no chão quando os passos cessaram. Os 4 amigos se entreolhavam, congelados, como se qualquer movimento pudesse despertar algo ainda pior. A luz da lanterna de Lucas tremia, e por um momento parecia que até o som da respiração havia desaparecido. Letícia foi a primeira a falar, quase num sussurro: tem alguém lá em cima. Lucas tentou manter o tom de voz firme. Pode ser um animal. Um morcego, talvez. Com esse peso todo, Bruna rebateu, os olhos arregalados. Isso foi alguém. Ou alguma coisa. Eles decidiram subir. Era isso ou passar a noite trancados num porão com um jogo que claramente não era normal. Cada degrau da escada antiga rangia sob os pés, e a escuridão parecia engolir a luz da lanterna. Ao chegarem ao segundo andar, encontraram os quartos cobertos de poeira, com móveis quebrados e paredes descascadas. Mas um deles estava limpo. A cama feita. Cortinas novas. Um abajur aceso. No criado mudo, havia uma fotografia moldurada. Era a família Oliveira, pai, mãe e 2 crianças. Mas no fundo da imagem, quase escondida pelas sombras, havia uma figura parada, olhando diretamente para a câmera. Não era ninguém da família. Tinha os olhos muito abertos, um sorriso que parecia esticado demais. Letícia foi a primeira a ver. Essa pessoa não tem sombra, disse, apontando. Rafael confirmou. E quando olharam novamente, ela não estava mais na foto. Correram de volta ao porão. O tabuleiro os esperava. As peças haviam se movido. Cada uma avançara a uma casa. Mesmo que ninguém tivesse jogado. Uma nova carta se revelou sozinha. Toda a verdade escondida virá à tona. Até aquilo que você prometeu esquecer. Bruna caiu de joelhos. Começou a rezar, os olhos marejados. Não pode ser. Não pode ser sobre mim. Sobre o que, Bruna? Lucas perguntou, assustado com a súbita mudança. Mas Bruna apenas balançava a cabeça, em silêncio. Foi a vez de Rafael jogar os dados. 4. O dado parou, e outra carta deslizou. A carne será moldada conforme o medo. Aquilo que você teme, se tornará o que você é. Rafael tentou rir, mas o som saiu seco. Ele passou a mão no rosto e parou abruptamente. Estava sangrando. Linhas finas, como se algo o tivesse arranhado por dentro. Os olhos dele começaram a lacrimejar, mas o líquido não era água. Era preto. Como tinta ou óleo queimado. Letícia gritou. E então, o jogo emitiu um som baixo, como um estalo profundo dentro das paredes. Uma rachadura surgiu no teto do porão, abrindo devagar. Do meio dela, escorreu algo viscoso, semelhante a sangue, mas com um odor metálico. Eles tentaram sair. Mas a porta estava trancada, por fora. O celular de Lucas tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Só ouviu uma frase, sussurrada em uma voz rouca. Você nunca deveria ter jogado. A ligação caiu. E o tabuleiro girou sozinho. As peças deram um passo adiante. Bruna, em pânico, tentou destruir o jogo com um chute. Mas sua perna travou no ar, como se tivesse batido em algo invisível. Foi arremessada contra a parede e caiu desacordada. Lucas correu até ela. Letícia chorava. Rafael apenas observava. Mas seus olhos não eram mais os mesmos. Estavam completamente negros. Quando tentaram novamente sair da casa, perceberam, as janelas estavam fechadas com tijolos. Como se jamais tivessem existido. Como se a casa soubesse que eles iriam tentar fugir. E enquanto o desespero aumentava, o jogo preparava sua próxima jogada. O porão parecia ter mudado. As paredes, outrora mofadas e rachadas, estavam cobertas por algo orgânico, como carne pulsante, viva, que respirava junto com os gritos abafados de Bruna. Ela acordara, mas não era mais a mesma. Seus olhos estavam esbranquiçados, e ela sussurrava palavras desconexas, como se recitasse uma prece esquecida em alguma língua morta. Letícia tremia ao lado de Lucas, que segurava uma das lanternas com força, como se aquilo pudesse protegê-los de tudo. Rafael permanecia imóvel, de costas para o grupo, observando o tabuleiro com fascínio. As veias em seu pescoço haviam escurecido,
E algo em sua postura não era mais humano. O jogo pulsava. Literalmente. Como se tivesse um coração batendo dentro da madeira. A próxima jogada foi automática. O dado rolou sozinho, revelando o número 3. Uma nova carta emergiu do centro do tabuleiro, envolta em uma fumaça densa, que encheu o porão com um cheiro acre de enxofre. O espelho da verdade será revelado. Encare sua alma, ou seja consumido por ela. No mesmo instante, a parede oposta ao tabuleiro se abriu como carne sendo cortada. Dela surgiu um espelho, antigo, rachado nas bordas, mas com um brilho profundo, quase hipnótico. Lucas foi o primeiro a olhar. E ele viu, não a si mesmo, mas algo, que usava seu rosto como máscara. Seus olhos estavam podres. A boca, cheia de dentes sobrepostos, se abria num sorriso forçado. Atrás da criatura no reflexo, via-se um quarto. Era o porão, mas repleto de corpos empilhados, com os mesmos rostos de seus amigos. E no topo, estava ele mesmo, rindo. Ele cambaleou para trás, gritando, mas ninguém o ouviu. Todos estavam olhando para o espelho agora. Cada um encarando sua própria versão distorcida, perversa, monstruosa. Letícia tentou se afastar, mas estava presa. Correntes saíam do chão e envolviam seus tornozelos. Bruna começou a sangrar pelos ouvidos. Sussurrava um nome repetidamente, Azaistal. Azaistal. Azaistal, e então, desmaiou outra vez, o corpo tremendo violentamente como se fosse possuído. Rafael começou a rir. Alto. Insano. O espelho mostrou sua transformação completa. Os olhos negros, os dedos longos demais, o rosto derretendo como cera. Ele virou-se para Letícia e Lucas com um sorriso rasgado. Ele está aqui, disse com uma voz que não era mais sua. O dono do jogo quer brincar com vocês. Do espelho, mãos começaram a surgir. Mãos pálidas, com unhas pontiagudas, puxando-se para fora como se alguém, ou algo, estivesse tentando atravessar. Lucas pegou uma das peças do tabuleiro e a jogou contra o espelho. O vidro estilhaçou, mas o que saiu de dentro não era vidro. Era carne. E olhos. Milhares de olhos. O porão foi tomado pela escuridão. As lanternas apagaram-se sozinhas. Um grito, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, fez o ar vibrar como um trovão interno. E, no meio da escuridão, a voz do jogo falou, pela primeira vez, sem cartas. Vocês não jogaram. Vocês foram jogados. O chão se abriu, revelando um abismo sem fim. Lucas segurou Letícia enquanto Rafael era puxado por tentáculos negros, que saíam de dentro do espelho partido. O corpo de Bruna levitou por um momento, e depois simplesmente desapareceu. Como poeira soprada ao vento. Letícia chorava, os olhos fixos no tabuleiro que agora ardia em chamas negras. Como a gente sai disso? Lucas respondeu com a voz fraca, os olhos marejados. Não tem saída. Só tem a próxima rodada. E o dado rolou novamente. Silêncio. Um tipo de silêncio que não era apenas ausência de som, mas a presença sufocante de algo que observava. O porão estava diferente agora. Sem sangue, sem carne nas paredes, sem espelho. O tabuleiro ainda lá, mas parecia morto. As peças paradas. A madeira, fria. A fumaça negra desaparecera como se nunca tivesse existido. Lucas e Letícia estavam sentados no chão. Ele, com a camisa rasgada e o rosto marcado por arranhões. Ela, com as mãos tremendo e os olhos perdidos. Não havia mais sinal de Bruna ou Rafael. Nem vestígios. Nada. Eles sumiram, sussurrou Letícia. Lucas apenas assentiu. Será que conseguimos vencer? Mas a resposta não veio. Só um leve zumbido no ar. Algo como um eco distante. Ou um aviso. Eles saíram da casa como quem atravessa uma fronteira invisível. Do lado de fora, a chuva tinha parado e o céu estava limpo. O sol nascia por trás das montanhas. A cidade parecia a mesma, mas algo estava errado. Ao passarem por uma loja de conveniência para pedir ajuda, Lucas congelou diante da televisão ligada no noticiário local. E ainda continuam as buscas por 3 adolescentes desaparecidos há 3 semanas, após entrarem na antiga casa da família Oliveira. O único sobrevivente, Lucas de Almeida, está internado em estado catatônico, sem responder a estímulos desde que foi encontrado murmurando palavras em uma língua desconhecida. Letícia olhou para Lucas. 3 semanas, murmurou. Mas, a gente saiu agora. Lucas cambaleou para trás, olhando para as próprias mãos.
Elas estavam envelhecidas. As unhas quebradiças. Os cabelos cheios de fios brancos. Letícia correu até o reflexo da vitrine. Ela também estava diferente. Mais velha. Como se anos tivessem se passado dentro daquela casa. Mas eles haviam estado lá, apenas por uma noite. Certo? Um carro passou devagar. Dentro dele, Rafael. Ou alguém com o rosto de Rafael. Mas os olhos eram completamente negros. Letícia desabou de joelhos. Lucas ouviu o celular vibrar no bolso. Ele não lembrava de tê-lo com ele, mas estava lá. Na tela, uma mensagem. Rodada 2, em breve. E antes que ele pudesse reagir, outro detalhe fez seu estômago virar. No banco da praça, uma criança brincava com algo que ele reconheceu na hora. O tabuleiro. Velho, rachado, mas inteiro. Um menino de uns 10 anos girava o dado com curiosidade, sorrindo para si mesmo. Ao lado dele, um bilhete colado à caixa. Deixe que os outros joguem agora. Letícia caiu em prantos. Lucas apertou os olhos. Mas quando os abriu, estavam de volta no porão. Sozinhos. O jogo brilhando. E as peças, avançando mais uma casa. E dessa vez, não havia como parar. A cidade de Pedra Alta nunca mais foi a mesma. Alguns dizem que a casa da família Oliveira foi finalmente demolida. Outros juram que ela simplesmente desapareceu. Como se nunca tivesse existido. Mas aqueles que viveram o suficiente para lembrar, sabem. Sabem que certos jogos não podem ser queimados. Nem quebrados. Eles apenas esperam. Silenciosos. À espreita. E sempre, sempre encontram novos jogadores. Lucas e Letícia foram dados como desaparecidos novamente. Nunca mais foram vistos. Mas, às vezes, motoristas noturnos relatam ver uma figura andando à beira da estrada, segurando uma caixa de madeira escura. Dizem que ele, para impostos de gasolina, deixa a caixa em cima de alguma mesa e simplesmente desaparece. A pessoa que abre, nunca mais é a mesma. É que o jogo proibido não quer apenas divertir. Ele quer moldar, reescrever, distorcer. E quando a próxima rodada começa, tudo o que você achava real vira ilusão. E o que era apenas um pesadelo, torna-se o novo normal. Você ainda jogaria? Talvez, sem perceber, o jogo já esteja no seu caminho. Talvez essa mensagem seja só a primeira jogada. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma nova rodada, história. E lembre-se, nem todo jogo termina com um vencedor.